nós te amamos, Senhor. Tu és bem-vindo aqui. Que o Senhor possa tocar os nossos corações. Onde houver um coração que anseia ser tocado nessa noite, que o Senhor possa tocar no íntimo do ser. Eu anseio, Senhor, ser tocada. Me toca, Senhor. Toca a vida de cada ministro aqui nesse altar, do Guilherme, do Cleito, da Thaís, a minha filha. Nós somos instrumentos em tuas mãos. Senhor, onde houver um coração contrito voltado para a tua presença, em nome de Jesus, que o Senhor possa curar, em nome de Jesus, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa restaurar. Em nome de Jesus, Senhor, no seu nome mesmo, eu te louvo. Ooh.
Eu te amo, Senhor.
Possamos alcançar níveis maiores de relacionamento com o Senhor. Fique à vontade, Espírito Santo. Segura a mão de quem está do teu lado. Não precisa fechar os corredores, mas segura a mão do teu irmão. Diga para ele: eu quero orar com você. Não fica sozinho. Se você está sozinho, sai do teu lugar, vá até alguém. Vamos orar uns pelos outros. Que Deus te use para abençoar essa vida quando você segura as mãos. Abra tua boca no teu lugar, comece a orar. Diga: Pai, eu intercedo por esse irmão, por essa irmã. Eu intercedo pela família deles. Pai, eu oro por cada pessoa envolvida na liderança, por cada pessoa envolvida, Pai, nos ministérios, por aqueles lugares, não, Pai, os pais estamos dando cobertura, ajuda, Pai, Espírito Santo, que as equipes se fortaleçam no Senhor todos os dias. Que o nosso amor, ó Pai, seja cada dia maior. Que sejamos, ó Pai, cúmplices da Tua graça. Que sejamos cúmplices da Tua promessa, da Tua palavra. Fique à vontade, Espírito Santo. Glória a Deus.
Pai, muito obrigado, porque podemos sentir o teu cuidado, podemos sentir, Pai, as tuas mãos, podemos sentir o zelo do Senhor. Muito obrigado por nos manter de pé. Muito obrigado por estar junto de nós todo o tempo. Obrigado, Espírito Santo. Só você que é muito grato a Ele, joga a mão no alto e começa a aplaudir. Começa a exaltar, glória ao Senhor. Pode ser mais forte para Ele. Glória a Deus. Antes de assentar, dá um abraço desse irmão que está do lado, diga para ele que bom que você veio. Glória a Deus. Você está feliz com o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Pergunta para quem está do teu lado, você está animado, irmão? Antes de dar sequência, eu quero parabenizar a equipe de jovens e todos envolvidos, né? Quem veio também, foi algo lindo ontem. Senhor, eu não podemos ir, ela passou muito mal. Pela graça de Deus, ela está aqui. A gente saiu do hospital agora há pouco, mas ela veio para a glória de Deus. Ela não conseguiu ontem, eu fiquei com ela, mas foi lindo o que aconteceu aqui. Eu quero parabenizar todos envolvidos. Foi muito lindo. Foi de fato o mover de Deus sobre a igreja, sobre você. E se envolva mesmo, tudo que a igreja oferecer, participe. Isso é o mover de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, iniciando aqui na igreja. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por cada jovem envolvido, cada pessoa. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Tem alguém que pela primeira vez hoje está nos visitando? Se tiver, dê um sinal para o seu nome. Tem, todos são de casa, todos são bem-vindos, que Deus abençoe. Eu queria te dar uma oportunidade para você dizimar, para você ofertar na casa do Senhor. Queria que você fizesse isso com alegria, com clareza que é por gratidão. Você não faz para ser salvo, mas você faz porque é salvo. E sendo salvo, você entendeu o princípio da fidelidade. Amém? Queria que você abrisse seu coração para ofertar, para dizimar, para entender que é um princípio e que eu e você precisamos viver isso. Abra sua Bíblia comigo, primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 17, o verso 8. Primeiro Reis 17, verso 8. Encontrou, diga amém. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva, diga comigo, viúva, que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água, que beba. E indo ela a buscar-lhe, ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim
e para o meu filho, e para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faz isso primeiro para mim, um bolo pequeno, e traz-me para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor teu Deus: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela que fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Quando nós olhamos para esse texto, dá uma ideia de alguém abusado, dá uma ideia de alguém que ele está aproveitando de uma senhora. Quem sabe essa senhora, ao olhar para ela, dava para ver o sofrimento, dava para ver a falta, dava para ver a dificuldade, mas não fica só no olhar, porque ela expressa isso, ela fala isso. Ela diz que está tudo ruim para ela, ao ponto de eles morrerem. Eles estão em falta, eles estão na necessidade. E sabe o que eu aprendo aqui? Uma coisa é eu estar bem e poder dizimar e ofertar, e isso é lindo. Deus ele vai te deixar bem e você vai ter condição de dizimar e ofertar. Mas o que eu fico pensando é não ter a condição e ainda assim o fazer. É não ter a condição e ainda assim deixar-se ser usado pelo Deus que você serve. Você consegue entender esse princípio? A viúva ela responde: eu não tenho. E o que tem a gente vai comer e vai morrer. Só que quando você expressa fidelidade, Deus está à sua frente, Ele não vai faltar com você. Sabe o que eu fico pensando? Vocês vão entender um pouquinho mais para frente sobre isso. O interessante é você não ter uma parcela de culpa em alguma coisa. Imagina você saber que algo não está acontecendo porque você deixou de cumprir um princípio. Uma igreja não está funcionando porque eu não deixei ser usado por Deus e não cumpri um princípio. Pode até dar errado, mas eu não vou ser o motivo desse erro, eu não vou ser uma falha nesse processo. Ou seja, se eu cumprir o meu papel, se eu fizer aquilo que eu preciso fazer, Deus vai com toda certeza me dar condição de ir além do que eu peço ou até mesmo do que eu quero. Você crê nisso? Fidelidade é testada não na abundância, mas na falta. Fidelidade não é testada quando tem sobrando, mas quando tem só o suficiente, ou até menos que o suficiente. Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Você entende isso? Sacode quem está do teu lado e fala para ele: Deus não fica devendo nada para ninguém. Nada. Deus ele tem compromisso com a palavra dele, sim ou não? E se ele tem compromisso com a palavra dele, ele vai honrar você. Creia nisso. Se ele tem compromisso com a palavra dele, ele vai honrar a sua casa, ele vai honrar a igreja. A palavra dele é a única coisa que está acima dele. Você consegue entender isso? A palavra de Deus é tão eficaz, é tão linda, é tão perfeita, e o próprio Deus colocou ela acima dele. Parece loucura, sim ou não? Mas é uma realidade. A palavra do Senhor está acima do próprio Deus que você servimos. A provisão vem após a obediência. A provisão é um resultado de você obedecer. E a provisão ela se estende para tantas áreas, não só financeira, mas tantas outras áreas. Porque a prosperidade também não é só financeira. Prosperidade é não faltar saúde, é não faltar harmonia, é não faltar cumplicidade, é não faltar companheirismo. Você entende? Você é uma pessoa próspera, só precisa entender. O profeta liberou uma palavra e a mulher agiu, ainda que na dificuldade, ainda que no medo,
Porque será que alguém mais tem medo? Ou só foi essa mulher ou é somente eu? Todos nós passamos por um momento de medo. Mas o medo, ele tira a sua fé. O medo precisa ser vencido por você. A sua decisão de manter-se fiel manda embora todo medo. Posso ouvir um amém? Prepara teu dízimo, prepara tua oferta. Quem vai fazer via Pix está ali no telão. O cartão está com o pastor Robson, maquininha. Se você vai fazer pelo físico aqui, é só levantar a mão que os meninos levam para você o envelope. Se você precisa de um envelope, a consolidação vai levar até você. Alguém mais precisa? Só levanta a mão, por favor. Glória a Deus. Apresenta ao Senhor o teu dízimo, apresenta a tua oferta. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos ensinado sobre princípio de fidelidade. O Senhor tem nos ensinado, Pai, a como nos manter fiéis, limpos diante do Senhor em tudo. Obrigado, Pai, porque o Senhor é aquele que nos sustenta, é aquele que traz a provisão, é aquele que nos surpreende todos os dias. Pai, eu entrego a tua igreja, a tua casa em tuas mãos, certo de que aquilo que o Senhor prometeu ainda vai acontecer. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelas empresas, pelos empresários, pelos profissionais liberais, autônomos, que todos sejam agraciados, ó Deus, com a graça, com a presença do Senhor. Pai, como ministro do Evangelho, eu consagro o dízimo e oferta do povo e abençoo, assim eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Com alegria no teu coração, sai do seu lugar, pode vir dizimar, pode vir ofertar para a glória de Deus. Cartão está com o homem. Que o Senhor abençoe grandemente, ricamente cada um de vocês. Tem um vídeo, né? O pastor Robson preparou lá da clínica, trabalho de missões. Está preparado aí? Tá? Pode colocar.
Esse trabalho de missões é um trabalho lindo, né? Não é simples, não é fácil, mas é um trabalho lindo. Parabéns a toda a equipe e que Deus nos dê a graça de continuar firmes aí com esse trabalho em nome de Jesus. Eu tenho um vídeo também do culto de ontem, mas a gente vai passar no final, tá bom? Eles vão preparar ele lá e a gente passa no final. Dia 15 de maio, que dia mesmo? 15 de maio. Quem gosta de oração? Quem gosta de orar? Levanta a mão assim. Eu quero ver se gosta mesmo. Nós vamos ter uma vigília aqui de oração. Vamos começar às 10 da noite e vamos até 6 da manhã. Amém? Você gosta mesmo de orar? Vamos ver então quem é que vai estar aqui, né, junto com a gente em nome de Jesus. Amém? Quero convidar toda a igreja a participar com a gente. Vai ser um momento especial. Nós precisamos orar, nós precisamos avançar e nós vamos ver sim a glória de Deus em nome de Jesus. Eu estou buscando de Deus também algo para que toda a igreja envolva em jejum e em oração. E eu creio que Deus vai nos dar essa estratégia bem breve para a glória do Senhor. Dia 17 é provável, ainda não é uma data confirmada por causa do instrutor, mas nós iremos começar as aulas de instrumentos, né, amor? Bom, as aulas de instrumentos, não é isso? Então, quem quiser fazer as aulas, procura o Rony no final, aquele Rony bonito ali, levanta a mão assim, Rony. Aquele ali, e ele vai te dar, ele vai pegar o seu nome, tá? Seu contato, e a gente vai mandar via mensagem também, quando tiver tudo alinhado, como que vai funcionar. Só que a gente precisa de um número mais específico. A gente tem quantas pessoas? 7. Acho que já aumentou um pouquinho. Deve estar em torno de 10 pessoas. Mas, independente, já vai ter as aulas sim, mesmo com um número menor. Amém? Você crê que o Senhor tem algo para falar com você hoje? Eu creio que tem. Você já passou prova? Você já viveu prova na sua vida, sim ou não? E o que você faz no tempo de prova? Quando você está na prova, na tempestade, o que você faz? Ninguém? Me ajuda a pregar, gente. Ora. O que mais? Chora. O que mais? Quero ver se alguém vai acertar. Pelo menos vou umas 4 pessoas aí a mais. Quando fica em silêncio. Fica em silêncio. O que mais? Pede ajuda. O que mais? Ninguém aproximou. O que mais? Busca mais a presença do Senhor. Busca mais a presença. Alguém falou alguma coisa? Não? Infelizmente. Mas tem os murmuradores, né? Se posiciona. Sabe o que acontece quando você passa a prova? Você cresce. A prova, a tempestade, não é nada além de Deus investindo em você. Deus investindo na sua vida, dando a oportunidade para você crescer. E como que eu vou viver esse tempo de prova? Guilherme, olha para a gente um fundo aqui. Vai colocar. A prova, a tempestade, é combustível para que eu e você avance. O problema é que a maioria das vezes nós não identificamos por que entramos na prova. Olha para quem está do teu lado e fala para ele assim: Deus não perde tempo. E a grande maioria dos motivos pelos quais vivemos tempestades, provas, é falta de honra. Não honramos a Deus, não honramos princípios, e isso nos faz entrar em uma grande tempestade. Abra sua Bíblia comigo, nós vamos ler 3 textos. Você vai gostar de ler Bíblia hoje. Primeiro, 1 Samuel
capítulo 4, verso 18. 1 Samuel 4, 18. Encontrou, diga amém. Se não encontrou, pode acompanhar pelo telão para a gente ganhar tempo. E sucedeu que, fazendo a menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado, o que ele tinha feito? Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próxima ao parto, e ouvindo estas notícias, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois deste à luz um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou o menino Licabode, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido, e disse: de Israel. Marcos, avança agora, Novo Testamento, Marcos, capítulo 4, verso 35. Marcos 4, 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este? Que até o vento e o mar lhes obedecem. Volta um tiquinho, Mateus capítulo 14, verso 22. Até aqui o último texto que vamos ler agora no início. Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem.
E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla de sua roupa, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Olha só, pode fechar sua Bíblia, coloca aí do lado. Senhor, obrigado porque estás conosco aqui. Eu peço que o Senhor continue a falar ao nosso coração, assim como desde o início. Abre o nosso entendimento e nossa mente, para que possamos de fato ouvir o Senhor falar. Que nenhuma palavra saia da minha boca sem a tua vontade. Se necessário for, tira o meu ouvido, mas cumpra o propósito no qual foi designado. Ao Senhor eu entrego a honra e a glória, e declaro perante toda a igreja que tudo o que acontecer aqui é fruto das mãos do Senhor. Pai, eu oro pelas igrejas, em especial nossas vizinhas aqui, e onde houver alguém falando do teu nome ou do Evangelho, que ele haja um derramar de glória, de presença sobrenatural. Pai, eu quero ser como uma luva em tuas mãos. Bem sei eu que uma luva sem a mão é morta, assim sou eu sem o Senhor. Que eu diminua, Pai, e que cresça o Senhor. Você pode mais uma vez aplaudir o Senhor. Hoje, eu pensei muito sobre o que ministrar e começou a vir na minha mente uma forma de associar a falta de honra à honra com a tempestade. Eu vou repetir: a falta de honra, a honra e a tempestade. O momento de dor, o momento de luta, o momento da adversidade. Eu compartilhava com a pastora hoje no hospital, acho que foi lá, sobre algo que Deus ministrou no meu coração essa semana e que eu pesquisar e eu achei lindo. Não adianta eu ter fugiu aqui a palavra, um ministério bastante frutífero, um ministério onde todos consigam ver que eu sou usado por Deus, que você é usado por Deus. Não adianta eu ter um ministério por talento. O meu ministério precisa ser por honra. Talento é Deus que dá, a habilidade também. Mas você buscando habilidade, você se torna melhor, sim ou não? E às vezes, a habilidade que você tem, que a pessoa tem, é tão boa, que parece ser dom, talento. Só que, quando associa os três, aí a glória de Deus se manifesta. Porque você precisa se aperfeiçoar naquilo que você faz, você precisa ser cada dia mais entendido do assunto, mais preparado para o assunto e honrando o Senhor e tudo que Ele ensina. Eu aprendi que dentro da minha casa eu preciso gerar honra. Glória a
E não adianta eu querer fazer alguma coisa aqui se eu não honro a minha esposa. Essa semana ela estava viajando, algumas pessoas brincaram comigo, pastor, o senhor está sobrevivendo? Estou quase. Mas para mim é quase impossível ficar longe dela. Não só pelo amor que eu sinto por ela, mas pela forma que eu quero honrar ela. E se isso acontece, eu estou alegrando o coração de Deus, logo eu estou honrando a Deus. Algumas pessoas vão questionar, mas por que eu preciso honrar a minha família, a minha esposa, por exemplo? O que Jesus disse sobre a esposa? O homem precisa o quê? Até dar a própria vida se for necessário, como Cristo deu pela igreja, sim ou não? Aí alguém vai questionar assim, mas Jesus não casou. Por que Jesus não casou? Será que é porque ele não queria enfrentar uma esposa? Você vai ficar impactado com o motivo pelo qual Jesus não casou. Jesus não casou porque ele queria viver em santidade. Porque eu e minha esposa vivemos em santidade. Quem mais é casado aqui? Casado. Você vive em santidade com a sua esposa. O sexo com a sua esposa é bênção. Inclusive é adoração a Deus. Agora presta atenção no que eu vou falar. Se Cristo casa com uma esposa, a esposa tinha que estar no lugar da igreja. Pegou isso? Ele só não casou por causa de você, por causa de mim, por causa da igreja. Porque em primeiro lugar na vida dele, abaixo do pai, é a esposa. E quem é a esposa de Cristo? Quem é? A igreja. Consegue entender? Se eu honro a Cristo, é sinal que eu estou honrando a minha família, a minha casa, minha esposa, meus filhos, pai, mãe. Caso contrário, em algum ponto, eu desonro o Senhor. E onde encaixar a falta de honra, a honra na tempestade? Aí é que está o segredo. Porque se você é alguém que vive em honra na palavra, você é alguém que tem respaldo de Deus em qualquer situação que você vai viver. E uma delas é dentro da guerra, é dentro da tempestade. Não é que você tendo relacionamento, tendo intimidade com Deus, você vai deixar de viver tempestade. Não é isso. Mas é que Jesus vai estar com você nela. Uma coisa é eu passar pela tempestade na minha força. É eu passar pela tempestade no meu braço. É eu passar pela tempestade do meu jeito. Outra coisa é eu passar pela tempestade respaldado por Jesus. Se Ele mandou você fazer, faça, porque Ele vai estar contigo. Os discípulos que ora lemos, eles em algum momento questionaram: por que o Senhor mandou a gente vir? Fácil mandar aí, o Senhor não vim. O que eles não contavam era que Jesus iria vir por cima das águas. Ou seja, o que era motivo de medo, de transtorno, de apavoramento, Jesus estava andando em cima. O que era motivo de medo, de angústia, de assolação, Jesus estava andando por cima. Consegue perceber? O outro quadro, que também é uma tempestade, Jesus dorme. Ele descansa, porque ele sabe que o Pai está com ele. E sabe que, atenção, Deus é aquele que nos dá enquanto a gente dorme. Glória a Deus. Livro dos Salmos. Se você é de Deus, vai dormir, que Ele vai te dar. Se você é dele, Ele vai te dar. É inútil trabalhar
de manhã, de levantar cedo e até tarde. Se aquele que edifica não edificar, se aquele que faz não fizer, pelas suas mãos nada vai dar certo, mas pelas mãos de Deus tudo vai se cumprir. Você pode aplaudir o Senhor? Penso eu que uma das coisas que mais entristecem o coração de Deus é não honrar as pessoas, é não honrar a Deus. E de repente, diga para o irmão assim, de repente, não, mas sacode aí para aquele, sabe, aquele negócio assim, aquele clima assim de suspense, e de repente, tudo aquilo que estava para dar certo deu errado. Já aconteceu isso com você? Aí você pensa assim, não, mas estava indo tão bem, Felipe, estava indo tão legal, foi Deus que mandou, e eu estou vivendo isso aqui. Deixa eu te dar um recado de Deus. Não é porque Deus mandou que você não vai passar luta. Não é porque Deus não te deu esse marido, essa esposa. Não é porque foi Ele que te deu que não vai ter guerra, não vai ter luta, vai ter. Só que quando Ele envia, Ele garante. Quando Ele manda, Ele vai te garantir em tudo. Só que vai ter momento que a guerra, a luta, a pressão vai ser tão grande que você vai sentir sozinho. Quando? Em meio a uma multidão, você vai sentir sozinho. E quem sabe é Deus trazendo você para um momento de intimidade com Ele. Porque quando você fica sozinho, você consegue encontrar com Ele. Aleluia. Entende o que eu quero dizer? Quando você fica sozinho, você consegue encontrar com Ele. Nem sempre estar na obediência vai ser confortável. Nem sempre estar na obediência vai dar certo tudo. Nem sempre estar na obediência não vai ter lágrima. O problema é ter lágrima na desobediência. O problema é ter desconforto na desobediência. O problema é dar tudo errado na desobediência. Se é na desobediência, vai buscar quem? Vai clamar por quem? Tem alguém me entendendo? Fazer a vontade de Deus, você tem uma garantia, que Ele vai cumprir a promessa. Essa garantia você tem. Aleluia. Agora, quando é com Ele? Consegue entender? Aleluia. Quando é com Ele? Não é no meu tempo, não é no seu tempo. Às vezes pensamos até que não vai acontecer. E sabe o que é interessante? Porque a gente fica tão triste? Porque Deus começa a abençoar aquele que a gente quer que Ele castigue. Não, mas fulano? Deus está abençoando fulano? A gente quer que Deus corrija, a gente quer que Deus castigue, a gente quer que Deus faz, e Deus está abençoando. É assim ou não? Você só vai estar pronto para crescer quando o crescimento do teu irmão não te incomodar. Você só vai estar pronto para crescer, para viver aquilo que Deus prometeu para você, quando você conseguir ver o teu irmão crescendo mais que você e não te incomodar. Glória a Deus. Aleluia. Tem alguém comigo aí? Existem tempestades, existem momentos que nós provocamos algum tipo de guerra. Existem momentos que nós provocamos a tempestade, nós puxamos a nuvem da tempestade para cima de nós. E não adianta reclamar, porque Deus Ele vai te corrigir, Ele vai te ensinar. Agora o que é lindo é quando Deus começa a mostrar você para você mesmo. Quando Deus começa a mostrar você para você mesmo, você vai crescer ao ponto de pensar, mas eu faço isso, eu sou assim, sim. Deus começa a revelar quem de fato você é. E se você tiver dificuldade para compreender a tempestade
intimidade vai aumentar. Só, querido, que quando você começa a perceber que é Deus revelando quem você é para você mesmo, a coisa começa a ganhar sentido. Você começa a entender que o Senhor te direciona, que o Senhor está impulsionando para viver o melhor que Ele tem. Aleluia. Tem alguém comigo? Glória a Deus. Que fase da sua vida você está? A fase que você enfrenta não é o teu destino, é parte do caminho. O destino é diferente, o final é diferente. O momento que você está vivendo não diz quem é você. O momento que você está vivendo diz que você está no caminho. Consegue entender o que eu estou falando? Olha o que o discípulo pergunta para Jesus: não importa que pereçamos? E será que Jesus não importa com a gente? Não importa que vamos morrer? É como se eu e você estivesse mostrando para Jesus o que estava acontecendo, como se ele não tivesse vendo, como se ele não tivesse controle. E o mais legal de tudo, a perfeição de Cristo, de Deus, é tão grande que Ele revela a você o que você mesmo vai viver. Ele te mostra. Se formos atentos àquilo que Ele vai nos mostrar, entraremos conscientes de que é um processo e que é necessário para a tempestade. Posso ouvir um glória a Deus? O que me chamou a atenção é que Jesus, quando acordado pelos discípulos, ele estava absolutamente tranquilo. Por quê? A fé que ele tinha fazia com que ele estivesse tranquilo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é alguém que obedece os comandos de Deus? Você é alguém que dá ouvido à direção de Deus? Porque uma das coisas mais difíceis é quando batemos de frente com a vontade de Deus. Ele quer algo, ele te mostra que quer algo, mas você faz o oposto. Lembra de Jonas? Vai lá e prega para Nínive. Só que Jonas estava com raiva de Nínive. Eu não vou pregar para aquele povo. Povo ruim, povo mau, não vou pregar. Penso eu que a cabeça de Jonas era o quê? Que ele se exploda para lá, eu não vou. E não tem gente que dá vontade de você fazer isso, sim ou não? Não tem gente que ao invés de você pregar para ele, dá vontade de falar: pai, toma, entrega para Satanás cuidar. É assim ou não? Mas troca de lugar com Jesus. O que Jesus faria? Enquanto Jonas não obedeceu, não entendeu que era necessário obedecer, ele não foi cuspido lá na praia. Ele ficou na barriga do peixe. Mas na barriga do peixe, Jonas orou. Na barriga do peixe, Jonas quebrantou o coração. Na barriga do peixe, Jonas entendeu que ele precisava honrar o Senhor. Mas por que honrar o Senhor? E se você entender esse princípio, você vai longe. Fazer a obra de Deus é motivo de nos sentirmos honrados por Ele. Quem é Deus? Que nível Deus, Cristo está e Ele quer usar você? Você consegue entender isso? É necessário, querido, que saibamos que fazer a vontade de Deus, além de ser a melhor opção, a melhor escolha,
É uma forma de honrar o Senhor. Porque Ele está nos honrando, permitindo que façamos a obra dele. E o mais gostoso é quando você abre a boca para falar alguma coisa e Deus vem sobre você e te respalda. O culto de jovens ontem, como foi? Teve o respaldo de Deus, sim ou não? Aleluia. Agora a pergunta: depois de um mover como foi ontem, será que hoje tínhamos motivo para honrar o Senhor? Tinha ou não? Cadê o povo? Porque muita gente que estava aqui ontem não está hoje. Eu entendo que alguns vão ter problema e não vieram por problema, mas e os outros? Consegue entender o que eu quero dizer? É como se a gente, com pouca coisa, se sentisse satisfeito. O que é preciso entender é que Deus é uma fonte inesgotável. Deus é uma fonte inesgotável. Eu vou falar de novo que alguns já entenderam. Deus é uma fonte inesgotável. E a palavra de Deus começa a se cumprir aqui na Remanescente de uma forma que a gente ainda não viveu. E eu vou te mostrar. Eu não ia falar isso, mas o coração queimou, eu vou falar. Pastor Aline, onde a senhora estava com a equipe ontem? Ontem? Na hora do culto? Do teatro, com as meninas? Vocês foram para onde? A obra de Deus ontem acontecia em 2 lugares no mesmo momento. Consegue entender o que quer dizer? Através da sua vida, pessoas serão abençoadas. Através da sua vida, pessoas serão alcançadas. Através da sua vida, pessoas serão salvas. E vai ter dia, vai ter final de semana, que a Remanescente vai estar em vários lugares. Por quê? Porque decidimos fazer a obra de Deus. E quando você decide fazer a obra de Deus, ninguém te para. Vão tentar, mas não vão conseguir. Deu para entender o que eu estou falando? Glória a Deus. Viva o que Deus tem para você. E enfrente a tempestade, dentro da obediência, você terá todo o respaldo de Deus. Aleluia. Quando você honra o Senhor também vai te honrar. Glória a Deus. Consegue entender o que eu quero dizer, sim ou não? Amém. Olha para o teu irmão e fala para ele assim: que nenhuma tempestade tire seu sono. Se eu não durmo por causa de alguma tempestade, de alguma luta, eu preciso melhorar em Deus. Só que eu e você somos seres humanos. Eu e você temos o mesmo problema, a mesma dificuldade, que é entregar em sua totalidade ao Senhor. Mas a Bíblia, em Marcos capítulo 9, através de um pai cujo filho está endemoniado, ele pede ajuda, e ele questiona Jesus se Jesus podia curar, e ele responde: se eu posso, não, mas se você tiver fé. Não é se Jesus pode, porque poder ele pode, é se você tem fé para viver o sobrenatural. Você tem fé para isso? Uma das coisas que despertou fé na minha vida, eu preciso melhorar muito, mas isso despertou, foi num curso que eu fiz de libertação lá em Timóteo. E um dos preleitores deu um testemunho de que o filho de 3 anos, 3 ou 4 anos, perdão, acho que é 5 anos de idade, ele era bem pequenininho, acho que é 5 anos. O filho tinha uma cachorrinha e a cachorrinha morre. Ele pega essa cachorrinha, põe numa toalha, enrola e fala com a cachorrinha assim:
pode ficar tranquila que o meu pai vai chegar. E quando ele chegar, eu vou pedir para ele orar e você vai voltar a viver. Enrolou o cachorrinho, pôs debaixo da cama e esperou o pai. A mãe vendo aqui, liga para o pai: ó, tem um problemaço aqui. A cachorrinha morreu. E o nosso filho pegou, conversou com o cachorro e falou: ó, o meu pai vai chegar, eu vou pedir ele para orar e você vai voltar a viver. Enrolou o cachorrinho e pôs lá debaixo da cama, está te esperando. E se você é só no domingo, vai estar fedendo aqui dentro de casa, como é que eu vou fazer? O pai, que era um pastor muito sábio, ou melhor, muito ouvinte a Deus, veio embora. Já com o pensamento: eu vou chegar, vou conversar com meu filho, vou explicar para ele, vou enterrar essa cachorrinha. Só que quando ele põe o filho no colo e vai explicar, o Espírito Santo ministrou no coração daquele pai: você tem duas opções, ou eleva a fé do teu filho ou mata ela. Está na sua mão. Pergunta para quem está do teu lado: o que você faria? Orava. E aquele pai orou e a cachorrinha voltou à vida. Aquilo me impactou tanto que eu comecei a me sentir desafiado. Deixa eu te falar uma coisa: deixa Deus gerar em você o desejo de ser desafiado. E quando for, ora. O não você já tem. Mas se Deus resolver te dar o sim, querido, você não só vai crescer, como vai fazer várias outras pessoas crescerem. Aleluia, papai. Você entende isso? Eu vou passar por uma cirurgia daqui a uns dias. Deus poderia me curar? Poderia. Sem a cirurgia? Poderia. Mas a opção é dele. Eu sei que ele vai me curar, mas a forma é ele que escolhe. Mas eu já fui curado de 4 hérnias de disco, todas cirúrgicas. Eu não precisei passar pela cirurgia. Eu fui curado de um problema grave no coração, não me recordo direito, mas eram 3 problemas em um único. Era sopro, crescimento e o que, amor? Eram 3, né? Eram 3 situações e o médico falou assim: seu estado é grave. Só que a gente estava iniciando o jejum de Daniel e eu falei para ele assim: doutor, a gente vai fazer um jejum e assim, eu posso? Ele falou: pode. Na semana seguinte, eu fui passar por um exame mais complexo, mais profundo. E quando eu peguei o resultado, eu levei para ele. Ele já viu como é que o médico olha exame? Parece que ele não olha, ele só passa a folha. Não é assim? E ele foi fazendo. De repente ele foi diminuindo. Voltou, olhou meu nome. Daí a pouco ele pergunta assim: como é que é mesmo o negócio do jejum que você ia fazer? De Daniel? Aí eu só fiz assim: yes. Quando ele abriu o exame, eu não tinha nada, nenhum problema. Porém, no dia que eu recebi a notícia, eu fui para a igreja, eu ainda não era pastor, e eu fui chorar e reclamar com Deus. Só que Deus me fez uma pergunta no altar: você esqueceu quem eu sou na sua vida? E é isso que acontece. Às vezes esquecemos quem Ele é na nossa vida. Às vezes esquecemos quem o Senhor é. Quero convidar os ministros. Deixa eu te falar uma coisa: honra a Deus e deixa as tempestades vir. Ele não deixa de ser quem Ele é na sua vida. Aleluia. Ele não deixa de ser Pai. Ele não deixa de ser Senhor. Ele não deixa de ser Deus. Consegue entender isso? Quando você honra o Senhor, você tem respaldo. Quando você tem respaldo, não adianta o diabo te assustar ou tentar te assustar. Aleluia. Não pare de remar, ainda que esteja difícil, ainda que esteja doloroso. Não pare de remar, ainda
vento seja contrário. Não solte o remo. Esse aqui é o remo. Não solte por nada. Decida vencer. Decida se superar dia após dia. Eu estou olhando aqui para um casal, a Ingrid e o Wesley, que casaram recentemente. Quantas vezes a Ingrid veio para mim dizendo: pastor, eu desisto. Eu falava para ela: desculpa a notícia que eu vou te dar, mas eu não desisto. Tem alguém orando por você. Tem alguém zelando pela sua vida, ainda que você nem saiba. Aleluia. Tem alguém cuidando de você, coração. Glória a Deus. Existem promessas que uma mãe recebeu anos atrás. Quem sabe a mãe já partiu para a eternidade e a promessa está se cumprindo agora. Pastor, por quê? Porque a promessa não tem data de validade. A promessa só tem data de liberação. Mas promessa é promessa. E a oração, ela muda destino. A oração, ela transforma caminhos. Eu não sei o que você está enfrentando, mas duas coisas te falo. Convide Jesus para estar na tempestade com você. E a segunda coisa, nunca deixe de honrar a palavra de Deus. Glória a Deus. Como você está hoje? Como sua casa está hoje? É tempo, querido, de enfrentar os seus medos, as suas angústias. É tempo de enfrentar o passado que vira e mexe, bate a porta. É tempo de entender que o teu passado não pode intervir no seu futuro. Aleluia. E que Deus não depende do teu passado para projetar o teu futuro. Deus está escrevendo uma história diferente para muita gente. Deus está escrevendo uma história diferente para muitas famílias. Talvez o teu passado te assusta. Talvez o teu passado te apavora. Mas é passado. Você não será lembrado pelo passado, mas pelo presente, que é manifesto a glória de Deus. Fica de pé no teu lugar. Que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que é capaz de fazer olhar pra trás.
Eu cismei que alguém tinha contado para o pastor que eu estava vivendo. Simone e eu estávamos separados e nós estivemos dentro de um culto como esse para nunca mais se separar. Só que naquele dia eu duvidei tanto do que estava acontecendo que Deus teve que pôr na prova dentro do culto, como esse aqui. Quando aconteceu lá, eu sentado, eu comecei a questionar Deus, mas alguém contou para esse cara, para esse pastor, eu não tenho lógica nisso. Mas tem uma coisa que só eu sei, quero ver se ele vai falar. E aquele pastor ele atravessa o altar para ver que a direção que eu estava, aponta o dedo para mim e diz assim: você pensa que é só você que sabe. Ele sabe. Ele aponta para o céu e diz: ele sabe. E ali eu entreguei a vida ao Senhor na total entrega. Ele fez o apelo, eu vim à frente. Quando eu chego na frente, há dúvida de novo, porque mais 5 ou 6 pessoas vieram comigo. E aí eu pensei: 6, 7 pessoas com esse problema? Sem mentira. E aí ele falou assim: está duvidando ainda? Deus vai te colocar uma dor aqui, nesse momento, para você entender que é Ele. Eu tive uma câmera que pegava do pescoço até o pé, uma dor intensa, absurda. E ele falando: está doendo? Você está sentindo a dor aí? É Ele. Quando eu entendi aquilo, a dor subiu. O que eu quero dizer para você aqui? Quando você entender, quando você pegar o que Deus tem te ensinar, essa dor vai subir. Quando Deus te mostrar, aliás, Ele já está mostrando, mas quando você conseguir absolver, trazer para você essa dor aí, ela vai subir. A gente pensar em dar cabo da própria vida não é Deus, é o diabo tirando alguém de cena. Essa dor que você enfrenta é necessária, porque senão você não conseguiria perceber que Ele te chama a atenção. Ele quer que você veja. Só que quando você enxerga, quando você vê, já não tem mais sentido a dor continuar. Seja fiel ao Senhor. Honre ao Senhor. Eu falei para a pastora assim, ela desceu porque ela estava passando mal. Ela falou para mim: assim, eu quero ir, mas o que você acha? Eu falei: você que sabe. Você não vai te faltar. Ela falou: mas eu não vim, eu estava viajando, não fui no culto, eu quero ir. E ela veio. O dia que o culto fizer falta para você, que você fica incomodado, aí sim você está alcançando um nível que precisa ser alcançado. Não é o teto, mas já é um bom começo. Eu disse para ela: então vai. E se você não der conta, você desce, fica lá na sala. Foi por isso que ela desceu. Mas a vontade dela era de estar aqui. A sua vontade precisa ser de estar aos pés do Senhor. É de não faltar de conta, é de estar aqui. Eu sinto pessoas com dor no peito, dor no coração aqui dentro. Pessoas se perguntando por quê. Eu faço a obra de Deus, por quê? Eu tenho amor à obra, por quê? Por quê? Deus está te aperfeiçoando com a luz. Deus está te melhorando com a luz. Eu vou orar. E você vai voltar para casa. Quando você chegar em casa, quem sabe a dor foi embora, mas se ela não diferente, haverá uma diferença na sua vida. Porque você compreendeu que a dor é só um combustível para você alcançar o que Deus tem para você. Existem dores, presta atenção na conversa. Existem dores que podemos evitar. Diga comigo: evitar. Quais?
traz para você. Tira isso. Abandona isso. Pastor, mas toda dor que eu estou vivendo, e são muitas, foi eu que procurei. Então, acabou, eu estou ferrado. Não, não está ferrado. Porque existe algo que Deus deixou para que eu e você tivesse acesso. O sangue. E quando eu me arrependo de verdade, a misericórdia me alcança. Você entende? A misericórdia está oferecendo vocês. Feche seus olhos, você que veio aqui à frente. Coloque a sua mão sobre a sua cabeça. Senhor, tem uma multidão aqui se rendendo, Pai, a tua vontade, confessando que, além das falhas e erros, confessando que o medo chegou, que em meio à tempestade, o medo alcançou eles. Pai, bendito a clareza e retira todo medo. E retira, Pai, aquilo que não é de Deus. Retira deles, ó Pai, toda aflição. Retira deles todo medo, toda angústia. Que eles possam desfrutar do melhor do Senhor na vida deles. Pai, fortalece, renova, capacita cada um dos teus irmãos. Assim eu oro e abençoo todos eles. E faço com que o Pai, o Filho e o Espírito Santo te abençoe. Se você crê, joga a mão em alto e aplauda. Pode voltar no meu lugar. Então vamos encerrar. O vídeo foi preparado. Tá no jeito? Gente, vamos assistir o vídeo. É rapidinho. 1 minuto. Em seguida a gente vai para casa. Glória a Deus, foi curtinho, mas deu para ver pelo menos um pouco do que eles viveram ontem aqui. E que no próximo você esteja, que no próximo a sua casa esteja, a sua família esteja em nome de Jesus. Fique de pé, por favor. Mais uma vez, obrigado a toda a equipe que esteve envolvida ontem, a toda a equipe que está envolvida no culto hoje, nos ajudou. Você que veio, continua fiel aos cultos, esteja aqui na quarta-feira, encerramento do tempo onde estamos falando sobre paternidade. Quarta-feira é o último elo. Vem para cá, participe conosco, será algo surpreendente, eu creio. Amém? Você recebe essa palavra de hoje? Coloca a mão sobre a sua cabeça. Essa é a mão poderosa de Deus sobre você. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho, das duas consolações do nosso amigo Espírito Santo esteja com todos vocês, príncipes e princesas do Senhor, e com toda a nação de Israel. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Vamos em paz, que o Senhor abençoe. Deus abençoe você até quarta, em nome de Jesus.